Meu nome é Camila Souza, eu sou artista visual e trabalho desde sempre com teatro, com música, com circo. Então isso sempre foi uma coisa que caminhou comigo, né? A linguagem da performance, tanto nos meus trabalhos como pintora, porque eu gosto dessa questão da pintura ao ar livre, da pintura com outras pessoas assistindo, então é uma coisa que está sempre presente na minha vida. E eu sou a Thaís, eu sou atriz, produtora, diretora, arte educadora, sobrevivente nesse país, que é difícil a gente sobreviver de arte, né? Então todos somos sobreviventes. Eu fiz o meu mestrado relacionado a teatro performativo, eu também estudei muito a questão de processos criativos dentro do teatro de grupo, né? Então a gente vem trazendo um pouco dessa nossa experiência que a gente tem com o teatro, com artes visuais e com a performance para essa live. É isso, pessoal. Tá, então quando a gente vai pensar assim, a performance como linguagem, como um movimento artístico entendido na linguagem, entendido na história da arte, a gente precisa dar uma retrocedida para entender esses processos que levaram à performance, né? Então a gente teve no início assim movimentos iniciais, mais ou menos assim 1920, 1915, de alguns pintores, de alguns pensadores, de alguns artistas que pensavam a arte de uma forma um pouco diferente. Eles contestavam já o seu tempo, eles já queriam pensamentos à frente de seu tempo, né? Eles já não se identificavam com aquela arte meramente expositiva, aquela coisa do museu, aquela coisa muito padronizada, essa coisa dos mecenas que compra arte, que financia arte. Então, esses artistas eles surgem pensando diferente, porque eles estão nesse período entre guerras, depois posteriormente pós-guerra. Então, surgem as vanguardas artísticas, né? Quando a gente pensa em vanguardas artísticas, a gente fala essa palavra avante, né? Vanguarda é à frente do seu tempo, né? Então são artistas como Marcel Duchamp, que traz muitas contribuições, porque ele começa a trazer o pensamento crítico e reflexivo sobre a arte, né? Ele, por exemplo, ele desconstrói essa questão do objeto, né? Artístico. Ele não acredita mais nessa coisa clássica, então ele traz objetos do cotidiano para a arte, né? Ele tem os ready-mades dele, que ele pega objetos do cotidiano, o clássico mictório, que ele leva para o museu, expõe, assina como outro artista, depois se revela e todo mundo fica querendo essa obra de arte, e ele traz esses questionamentos desse objeto, né? Dessa acho coisa que comum. aí relaciona também a questão do quanto essas pessoas que admiravam o artista, elas compravam a obra por uma questão de fruição estética ou por status, né? Quando o próprio artista começa também a questionar o lugar onde ele está, quem consome a arte, qual que é a intenção, e a intenção passa a ser a arte, né? Porque não o objeto artístico em si, a questão da qualidade técnica, mas qual a intenção que eu quero passar com essa obra, né? Então vão tendo esses rompimentos. Sim, é mais elucidado o pensamento do artista, né? A arte como um pensamento. Também a gente tem a pop art, que é uma grande influência, e a gente tem um artista que é o Andy Warhol também, que trabalha essa questão de transformar objetos comuns em obras de arte, né? Então ele traz essas questões, ele traz essa contribuição, por exemplo, quando ele cria as caixas de sabão em pó e traz para dentro do museu, as latinhas de tomate que ele traz também para o museu, reproduzindo em grande escala, fazendo aquela coisa quase que minimalistas, né? De muitas coisas assim. Então ele traz isso e traz essa questão também. Os surrealistas também, eles trazem algumas contribuições com as fotografias que eles compunham, trazendo fotografia em movimento, uma ação, tipo o Salvador Dalí fazia umas fotografias em movimento. Tudo isso traz inspiração também para esse movimento que a gente depois conhece como performance, né? Outro movimento também que influencia é a body art, né? Sim. Que é a arte do corpo, né? Que os artistas já faziam isso desde sempre,
que é o seu corpo enquanto obra, mas no sentido mais visceral, né? Então eles experimentam o corpo, eles se machucam, se põem à prova, se põem em situações de risco, justamente para a obra, para o seu corpo ser a obra de arte como um experimento ali, né? Eles trazem esses movimentos. Quem mais? A gente pode também tem a questão, acho que fica muito evidente essa questão do seu corpo ser a própria obra, uma coisa que permeia a performance em si, que é a presença, né? A presença, se a gente for falar de performance arte, não performance social, que são todos os costumes que a gente pode fazer rotineiramente, mas a performance arte, quando a gente vai falar sobre ela, a gente não tem pretensão de conceitualizar, mas a gente tem pretensão de falar sobre a presença, sobre o artista sendo colocado em xeque e ele ser o próprio protagonista da obra, as vivências dele, as experiências que ele tem, a visão de mundo ser a protagonista da obra, né? Então, e aí, pensando nesse contexto, um dos artistas das artes visuais que traz isso inicialmente é o Jackson Pollock, né? Que é aquele artista que faz umas pinturas abstratas. Então, o que ele começa a trazer a corporeidade para a pintura. Então, ele pega, estende tendas, estende telas pelo chão, pelo espaço, e joga tinta e gira em torno da obra de arte, fuma seu cigarro ali em cima, então cai cinza, excremento, suor. Então é um dos primeiros momentos onde não é a obra em si que importa, já é o corpo dele ali e toda aquela ação. Então esse movimento que ele cria ali, também em meados do início do século XX, pela metade do século XX, a Action Paint, né, que ele traz essas contribuições. Próximo do John Cage, né? Que você quiser falar um pouco dele, do John Cage, da questão da música. Então, e aí a gente vai percebendo esse movimento de pessoas de artistas que vão procurando maneiras de borrar as fronteiras entre as linguagens, né, das artes. Então, você vê o John Cage, que é um grande nome da música, fazendo uma obra de 4 minutos e 33 segundos para questionar o silêncio, né? Então, você vê que ultrapassa a questão da técnica que o artista pode executar. Ele mesmo, em alguns roteiros que ele insere e sugere para serem realizados como intervenções, como performances, ou até happenings, né? Os concertos que ele criava também. Ele criava concertos sempre pensando em um maestro com grande qualidade de teor técnico vai fazer uma obra em silêncio, por exemplo, né? Por quê? Porque ele queria borrar essa questão da técnica do artista com a intenção, com a presença, né? com o que ele quer falar. Então, quando você é colocado em silêncio numa obra que você acha que você vai escutar música, você começa a questionar o que de fato pode ser música e o que não pode ser, e quem que pode falar o que pode ser e o que não pode ser, né? E é essa questão da performance, ela borra todas as fronteiras entre as linguagens artísticas, porque ela é aberta, ela gera um sentido aberto que para cada um que nós somos, como público, co-criadores daquela obra, né? Que é esse entre lugar, né? É esse limiar que se cria da arte, né? Da arte, da performance com as outras linguagens, né? Que aí, quando se mistura tudo isso, quando a partir das suas vivências, das suas experiências, do seu discurso, do seu aqui e agora, quando você tem tudo isso à prova, quando você pode por isso se expressar através disso, que a performance surge, né? Que ela vai surgindo lentamente e ganhando espaço expressivo e ganhando representações tanto no campo do teatro quanto das artes visuais e assim vai para vários caminhos, né? Nesse movimento tal, um pintor que marca assim e que é o momento mesmo histórico que você fala, nossa, performance é uma linguagem,
Porque antes tinha muito preconceito, né? Os museus, a galera mais erudita tinha uma grande dificuldade de entender esses movimentos, apesar deles existirem e coexistirem como manifestos e protestos e ações desses artistas, desses grupos que surgiam, né? Porque tinha a escola do Duchamp, que tinha aquele grupo Fluxus também, de artistas que se reuniam para fazer essas propostas. O Yves Klein, que é um artista também, pintor, ele pega numa exposição super rebuscada, super clássica, assim, com toda a galera, colecionadores, críticos de artes estavam presentes. Ele faz uma pintura com modelos vivos sendo seus pincéis. Então ele pega essas mulheres nuas, esses corpos nus, e faz uma ação com elas. Então ele pega elas e rodopiam elas pelo espaço, e elas vão dançando e imprimindo com o seu corpo como se fosse o pincel, né? Como se fosse aquele ato artístico fosse dele, ele fosse o criador com aquele movimento. Então a performance ali, essas pessoas desses museus, desses lugares que estavam presentes ali começaram a ver e entender um pouco mais e aceitar um pouco mais a performance como um movimento artístico, né? Entender no sentido mais de aceitar mesmo, né? Porque talvez a performance seja um movimento tão híbrido, né? Híbrido e subjetivo, né? Que o entendimento seja mais, a princípio, às vezes, sensorial do que racional, né? Então, às vezes, é preciso, de fato, essa presença, essa aproximação com o público para que haja esse impacto e essa comunhão, né? Sim. Que mais? Então, nesse período aí que a gente pensa mais na arte conceitual, né? Que é o discurso do artista que importa. Não existe mais um objeto, não existe mais a objetificação, uma obra para você consumir, para você comprar, para você colecionar, né? Os artistas conceituais trazem o pensamento reflexivo, né? Principalmente, eles criam obras que, às vezes, não precisavam nem da matéria. Eles propunham em um espaço coletivo, que estava todo mundo ali, enfim. Uma obra de arte onde as pessoas tinham que se pôr a imaginar. Ela imaginava esse lugar, que era conduzida por um artista, que trazia a sua ideia, né? Então, a arte conceitual, nos anos 70, junto com a performance, começa a ganhar bastante força nesse movimento, né? Que inspira a arte contemporânea até hoje, com muitas expressividades e muitos artistas que questionam o nosso tempo, que questionam as questões que a gente tem passado durante nossa existência. Sim, e aí indo de encontro com o que você falou sobre todos esses questionamentos, eu vou ler rapidinho aqui. Aí tem a Marina Abramovic, né, que é uma performer contemporânea e tudo mais, e ela fez um manifesto, né, com várias condutas de um artista, um manifesto sobre a vida do artista. E o primeiro tópico dentro do manifesto dela um artista não deve mentir para si mesmo ou aos outros. Então a performance fala muito da questão da presença como uma verdade, levando para o teatro a verdade cênica, né? Tem aquela quebra de barreira entre representação e apresentação. Estou apresentando uma verdade, estou de fato vivenciando uma experiência, né? Então tem uma quebra em relação ao drama, se a gente for levar para o teatro, em relação a fusão desse movimento com essa linguagem. E aí um outro tópico dela o artista não deve roubar as ideias de outros artistas. Um artista não deve comprometer para si ou em relação ao mercado de arte, né? Tem muito a ver com essa questão de você questionar todas as relações materialistas do artista, da obra do artista, com o quanto ela vale, o quanto que ela representa. Um artista não deve matar os outros seres humanos, um artista não deve se fazer de ídolo, um artista não deve se fazer de ídolo, um artista não deve se fazer de ídolo. Então é só um exemplo de uma pessoa que ali iniciou nos anos 70 e que até hoje é uma grande referência, um nome
que é mundialmente conhecido dentro desse movimento da performance, né? Ela tem bastante inspiração da body art, porque ela mesma coloca à prova seu corpo, né? Tem várias performances delas. Tem uma, inclusive, que ela senta e coloca vários objetos, inclusive uma arma, né? Ela coloca tesoura, coloca coisas cortantes, até coisas boas, água, enfim, comida, e ela fica ali por horas, ela fica por mais de um dia exposta ali com essas ferramentas, com essas coisas, com esses utensílios ali, e o público podia sentar na sua frente e fazer alguma coisa com ela, ou simplesmente só olhar, abraçar, enfim. Até que a performance parou quando o assistente dela teve que impedir uma pessoa que pegou a arma que estava carregada. Sim. E aí é quando a gente começa... E aí a performance também tem essa questão de colocar você sempre no seu limite, né? Ela mesma fala, o artista deve sofrer, sofrimento, desde o sofrimento vem o melhor trabalho, o sofrimento traz transformação. Através do sofrimento de um artista transcende o espírito, né? Só que para mim vai além do que é o sofrimento para o artista, mas já dá gancho para uma pesquisa antropológica do que o ser humano é capaz de fazer só por poder, né? Só por estar autorizado. Se eu estou autorizado, aí entra uma questão moral que enfim, não está aqui para a gente colocar o que é certo e o que é errado, mas várias performances nesse sentido terminam levando para esse lado do experimento social, né? A interpretação, porque não somente porque eu estou autorizado que eu sou um ser humano que pode fazer aquilo, né? Nós temos limites, ou não, dependendo de onde estamos inseridos. Então, só fazendo parênteses. Uhum. Nesse caminho de performers que colocam as suas vidas à prova, em limites, tem Joseph Beuys, que também é um artista norte-americano, que também faz parte do grupo Fluxus, que foi um movimento de união que prezava a anti-arte, né? Eles estavam cansados das coisas que eu já tinha dito, né? Mesmo das coisas ordens clássicas do museu, desse grupo Fluxus. Então, Joseph Beuys, ele participou da guerra, ele foi soldado e tudo mais, ele sofreu muito com várias questões. Na verdade, ele não é norte-americano, eu acho que ele é da Europa, de outro lugar. Porque ele lutou na guerra e ele detestava os Estados Unidos, na verdade. Então tem uma performance dele que ele vai para os Estados Unidos, entra numa jaula com um coiote. E ele fica ali, esse coiote está com fome, e ele fica ali por um dia, e esse coiote rondando ele, quase se alimentando dele, né? E aí ele começa a passar mal, porque ele começa a ficar desnutrido, ficando com sede, porque ele não se alimentava, ele estava se pondo no limite. E aí ele falou, eu não saio desse país pisando nesse solo, eu não acredito nesse solo, eu não acredito nesse lugar. Então ele volta para o país dele, numa maca, carregado, desnutrido, e criticando bastante a podridão do país, dos domínios que houveram por conta da guerra, das mortes, enfim. E aí, se você for por esse caminho, tem várias performances que se põem à prova mesmo no limite, né? Sim. E aí eu acho que isso vai de encontro ao teatro, à fusão do teatro com a performance que a gente pode observar dentro daquele momento ali, década de 70 e tudo mais. Já o teatro estava se movimentando, o teatro sempre está em movimento, a performance também, né? Então ele estava passando por um processo de mudanças estruturais na maneira de pensar, na maneira de se organizar, na maneira de criar, né? E chega a performance, que é uma arte que propõe que você possa ter um trabalho multidisciplinar e que o artista não precise ficar à mercê de outro por causa de talvez uma hierarquia. No caso do teatro acontecia muito ali o diretor ser o dono da ideia e o ator ser um executor de uma ideia, né? E aí ela também vem para dialogar com o teatro e quebrar essas barreiras de hierarquia.
essas fronteiras. Por quê? Porque nesse momento o ator começa a ser criador da obra também e começa também a pensar em diferentes maneiras de encenar que não sejam através de uma história com começo, meio e fim, de uma grande criação, construção de personagem, né? Então começa a se observar um processo de criação que vai muito de encontro a o que eu quero dizer, como eu quero me colocar. E aí a gente vai vendo que a performance vem trazendo para o teatro vários experimentos autobiográficos, vários experimentos que também colocam o artista à prova, né? Para que de fato o que aconteça seja uma experiência que não fica somente naquele artista, naquele artista criador, o ator performer ou o artista performer, mas que possa transcender o que ele próprio pensa, né? Porque a obra é maior do que a técnica em si. O que se quer dizer, o que se entende é muito mais importante do que o produto final, né? A questão de todos os artistas que estão ali presentes não se alienarem ao processo, porque a gente vê isso sempre, não era naquela época, hoje em dia ainda vê, né? Existe muito o lugar também do artista que prefere se alienar ao processo, estar acomodado, ser mandado e tudo mais, ser guiado, né? Mas enfim. E no teatro performativo, essas fronteiras vão sendo realmente borradas ao ponto de que todos precisam colaborar para que uma obra aconteça, porque ela faz parte de todo mundo. Ela está nas vísceras de todo mundo ali, né? E todo mundo está nas vísceras daquela obra. Então a relação passa a ser um pouco diferente. E aí a gente conversando sobre hoje em dia, será que a gente consegue pensar no teatro homogêneo, uma linguagem totalmente homogênea, drama, comédia? Às vezes quando tem os alunos que a gente começa uma aula, uma turma, eles perguntam, professora, a gente vai fazer drama ou comédia? Acredito que todos esses movimentos que vêm acontecendo ao longo dessas décadas fizeram, e o mundo também, né? Porque a gente sofre um bombardeamento de informações o tempo inteiro. Então todos esses acontecimentos históricos, políticos, culturais contribuem para que a gente não consiga fazer uma obra que seja totalmente homogênea de uma só linguagem. E por isso eu acredito que o teatro performativo está tão presente na arte contemporânea e a performance em geral tão presente na arte contemporânea, porque ela dá essa liberdade para a gente criar, co-criar e recriar, né? Pensando nessa coisa de recriar, ressignificar, a gente vem aqui para uma performance que está bombando, foi feita 20 anos atrás, da Márcia. Da Márcia X, né? Sim. Que naquela época ela jogou vários leites condensados em cima dela e tudo mais. E aí você quer falar um pouco dessa... o que eu li um pouco dessa performance é que ela trazia mais um questionamento sobre as mulheres e o alimento e o corpo, e essa relação corporal física que a gente tem com o corpo, esses padrões. Ela traz esse tipo de reflexão. E aí o leite condensado que vai super se condensando e ficando duro, ganhando formas, uma máscara, formando uma máscara. Ela vai criando toda uma referência com essas distorções corporais, com essa distorção do corpo, com esse pensar do corpo, de um corpo que não segue um padrão, né? Um corpo desfigurado, um corpo que se porta de outra forma no mundo, de todas as formas possíveis, né? E ela traz essa reflexão e traz outras coisas também, né? Uma coisa mais perturbadora, né? Ela traz aquelas deformidades, é bem interessante, né? O questionamento do patriarcado e tudo mais, né? E aí o interessante disso é que ela vem à tona depois de 20 anos, exatos 20 anos, por conta de uma situação política, né? Então, como a performance é uma obra de signo aberto, tudo pode acontecer e tudo pode se ressignificar.
agora o significado daquela obra já não é mais o mesmo para quem está vendo agora, para quem está vendo nesse momento. E mesmo que a performance seja efêmera, aconteceu ali, mas o registro está aqui. É uma coisa atemporal, né? Ela se comunica com o tempo de várias formas, né? A performance tem esse caráter do tempo, né? Ela é construída pelo eu, pelo objeto, pelo espaço e pelo tempo, né? Então ela percorre o tempo em qualquer momento. Se a gente vê uma performance, a gente pensa na Abramovic, das performances que ela já fez, ela se encaixaria atualmente em qualquer contexto assim que a gente está vivendo. Sempre tem esse não lugar, né? A performance está nesse não lugar, ela passeia pelo tempo, né? Sim, esse não lugar também ele vem trazendo várias outros movimentos, né, que dialogam, a instalação, a intervenção urbana, são todos movimentos que estão dentro aí do que não é definido, né, e que pode ser tudo, pode ter todos os tipos de artistas e também pode ser algo muito sutil, né? A gente tem aqui uma artista chamada Berna Reale, ela é lá do Belém do Pará. É muito interessante o histórico de trabalho dela, porque ela começa com fotografia, vai para performance e tudo mais, e aí ela sempre teve o objeto como objeto central, o tema central, a questão da violência dentro do cotidiano, né? Como que rotineiramente a gente sofre violências, como que sutilmente a gente sofre violências todos os dias, seja por autoridades, por excesso, por abuso de autoridade, seja por relações sociais de dominação política e econômica ou racial também, né? Então ela sempre teve isso como tema, essa violência, e tornando o corpo a sua principal obra, né? E daí ela, em 2006, fez uma exposição, ela colocou várias vísceras vísceras, várias imagens, né, de vísceras humanas mesmo no mercado, e essas imagens foram fotografadas em necrotérios, né? Então, nesse momento, ela teve também a oportunidade de entrar em um concurso para ser perita criminal. Então, ela passou também a exercer essa função de trabalho como perita para conseguir conhecer um pouco mais a fundo sobre essa violência e visceralmente também, né? Para ela estar mais próxima disso tudo, assim, no corpo, como que ela consegue colocar no corpo toda essa violência que ela quer questionar, né, e que ela quer romper. É interessante, né, são corpos ali que morreram, que são abertos e são vasculhados e que são esquecidos, né, que é um tipo de violência também. É muito interessante quando ela traz isso para mostrar para as pessoas, né, que é uma coisa ali perdida, esquecida, uma coisa, é quase um açougue, né, a pessoa morre ali, ela é aberta, ela é mexida ali e é totalmente invisível isso, né? Uma forma também, essa invisibilização dessa dor, dessas coisas que já foram, também é uma forma muito interessante, né? Que ela traz. O que mais que a gente tem que falar sobre arte? Voltando um pouco para o teatro, a gente tem, como eu falei, não só tem a questão do teatro performativo, que é a fusão do teatro com a performance, tem gente que vai falar lá do teatro pós-dramático, que é o rompimento do teatro com o drama. Tem gente que vai falar que não é bem um rompimento, mas é uma forma nova de se pensar, uma forma diferente de se pensar como fazer teatro e como exercer essa função, né? E aí eu tenho um trecho aqui que é da Josette Ferral, que é uma estudiosa sobre essa temática, e ela fala bem isso, ela fala o ator como performer, e o performer recusa totalmente a personagem, põe em cena o artista ele mesmo, artista que se coloca como sujeito desejante e performante, mas sujeito também anônimo, interpretando a ele mesmo em cena. E aí o George Glusberg
comenta, o performer não atua segundo o comum do termo. Ele não faz algo que foi construído por outro alguém sem sua ativa participação, né? Então essa presença do corpo, do artista e do pensamento dele é essencial para a gente pensar em performance. Performance é presença em sua essência, né? A gente não consegue pensar em performance sem se colocar em xeque, porque está dentro da essência do próprio movimento. Sim, pensando nisso que você falou, nas artes visuais a gente tem um artista que contribui bastante para isso, que ele vivencia no corpo dele a arte, mas ele faz toda uma desconstrução. Eu acho isso bastante interessante, que contribui bastante para o entendimento da performance, porque ele tem um estudo, que é o Eliot Sica, que ele realiza pinturas concretas, com formas geométricas, e começa a estudar a cor e começa a se interessar bastante pela cor, né? A cor pela cor, né? Não mais a forma. E aí ele começa a fazer uma pesquisa onde ele quer que aquela cor saia da tela. Então ele começa a construir coisas, objetos, bólides, coisas que você pode entrar em contato e ter uma outra sensação. Não aquela obra exposta, uma pintura do amarelo exposta no museu. Não, é um amarelo que vira um objeto que pode ser pendurado, onde você tem uma relação espacial, né? Quando o seu corpo está à prova, né? O seu corpo absorvendo a obra de arte, né? O seu corpo ali à prova, né? Que é uma coisa da performance também, né? Que é o seu corpo ali, seu corpo no mundo, causando sensações nas pessoas que estão ali assistindo, ou que estão ali que de alguma forma dialoga diretamente, né? Com alguma ação proposta no momento. Então ele vai desconstruindo isso. Ele começa a construir coisas que são penetráveis, coisas que são sensoriais, que você pode sentir a arte, tocar a arte. Então ele sai desse lugar também de ser só contemplativo. Então eu posso sentir, tocar, e aí ele vai criando coisas com areia, cores que são os bólides que você penetra, coloca a mão e sente a textura. Então você começa a sentir a arte com o seu corpo, com os olhos e com a sua sensação, né? E ele vai desconstruindo até, ele fala, não, então eu enquanto artista, eu não preciso ficar só experienciando, eu preciso vivenciar. Então ele vai para uma escola de samba, ele vai para a escola de samba da Mangueira, começa a assistir os ensaios e se interessar bastante por aquele universo e começa a perceber que o corpo é artístico, porque vê aqueles corpos com aquelas cores vestidas em movimento, então ele fala, a cor só existe com o movimento. E aí, a partir disso, ele começa a ser um artista participador da sua própria obra, né? E aí ele vê o corpo em movimento, aquela cor criando outras cores, e ele tem essa sensação e fala, ele escreve muito sobre isso, que a arte ela é uma coisa espacial, que o mundo é o museu é o mundo, né? Então ele abre as portas, assim, principalmente no Brasil, no período do tropicalismo, e ele que mostra e que inspira muitos outros artistas performances aqui da época com essa sua obra de arte completamente sensorial e completamente sentida no mundo, né? E aí o tempo e espaço se torna um objeto artístico, seria, não é um objeto artístico, seria esse lugar de fruição artística o tempo todo, né? Então ele inspira bastante. É mais uma forma de borrar as fronteiras, né? Porque que a sua arte não vai estar só no teatro ou numa galeria, né? Ultrapassa essas fronteiras e vão para o cotidiano, né? Das pessoas, dos transeuntes. A gente vê ali bastante esse movimento, muita influência desse movimento nas intervenções urbanas, por exemplo. Sim. Né? Então, quando você tá, enfim, passando numa praça e vê uma intervenção urbana, assim, muitas delas elas têm esse teor de querer desprogramar o cotidiano do outro, né? Porque a partir atravessamentos, né? De atravessar. Porque a partir do momento em que você não tá esperando que aquilo aconteça, você pode ser pego de surpresa e aquilo pode te gerar uma sensação diferente se você tivesse em um lugar convencional, né? Eu participei de 2 processos relacionados à intervenção urbana
e era muito legal essa questão desse atravessamento, como ele acontecia naturalmente e como nós, enquanto artistas, criadores e participativos, também éramos atravessados, né? Então, a todo momento, a gente precisava ficar atento, porque não só a gente estava ali desprogramando o cotidiano de quem estava presente e de quem era público espontâneo, mas a gente também era desprogramado. Então, ocorre essa troca, porque tudo é possível, né? E quando você quebra essas barreiras... Hello, Matheus. Hello. E aí, quando você quebra essas barreiras, o diálogo acontece de outras formas, né? Teve uma vez, eu adoro falar essa história, teve uma vez que a gente estava no final de uma intervenção urbana, do meio para o fim, e a gente cantava o hino da cidade, fazendo uma pequena mudança ali no hino, que tinha uma crítica relacionada a pessoas que mandavam naquele lugar. E aí a gente foi surpreendido pelo caminhão da Coca-Cola, né? Que era época de Ano Novo, de Natal, Ano Novo. E aí veio o Papai Noel. E não tinha como competir com o Papai Noel da Coca-Cola, né? Então a gente foi e aí rolou um beijo do ator com o Papai Noel. Mas... Tainan disse que travou, tá voltando aí? Ixi, tá voltando, será? E agora? Bom, a gente vai continuando aqui. Vocês vão avisando, tá? Será? Mas só para dar um exemplo de como a gente também trabalha com o que não é esperado, né? Com o que é efêmero, acontece ali, aqui, agora, nesse momento, e não vai acontecer mais, não desse jeito, não nesse momento, nunca mais. Então, ela termina sempre sendo uma experiência única, né? Cada um que está ali, naquele momento, tá vivenciando uma coisa que, se você for passar por aquilo de novo, vai ser diferente. Sim. É muito interessante pensar nesses atravessamentos que a performance nos proporciona, né? Eu já fiz algumas vivências também e sempre com alguma coisa completamente diferente do contexto, né? Sei lá, se tá todo mundo numa festa, tá todo mundo... Eu fiz uma no Grito Rock que foi bem interessante, que tava tendo um evento e tava todo mundo se espalhando pelo espaço, todo mundo ali curtindo e tal. E aí eu peguei um elástico e comecei a cruzar e passar nas pessoas e juntar as pessoas e comecei a fazer um movimento, fazer uma teia, assim. Depois eu propus que as pessoas andassem no meio, então esse processo foi unindo as pessoas e as pessoas começaram a se conhecer e falar delas mesmas e participar ali junto com esse movimento e tal. E eu acho interessante esse caráter da performance também, quando você propõe para que as pessoas participem, né? Essa ação que você pode propor coletivamente, né? Que vem dos happenings, né? Que vem dessas propostas dos happenings, que também teve surgiu um pouco antes da performance ganhar esse nome, ganhar esse peso histórico na história da arte, que é justamente romper com o tédio, né? Romper com a cotidianidade, romper e atravessar de forma ativa com o seu próprio corpo, né? Eu gosto bastante dessas formas de pensar a performance, dessa forma mais participativa, se a gente pensar nesse contexto social que a gente vive atualmente. Muito, né, de distanciamento agora, mas que vem de um histórico mais de individualismos, de coisas mais distantes, assim. Então eu gosto bastante de pensar essa questão também na arte contemporânea. Sim, e é interessante, né, a gente conversar sobre a arte da presença nesse momento, né, que a gente tem que questionar até mesmo como que a gente mantém a presença, né, à distância. Então, voltando um pouco para algumas outras referências que a gente tem também de movimentos que dialogam muito com a performance, tem um grupo em São Paulo chamado Desvio Coletivo, que fez uma intervenção bem famosa, com várias pessoas, todas
lameadas de barro e com o olho coberto, né? E aí eles faziam isso a princípio na Avenida Paulista, mas eles viajaram o Brasil inteiro, o mundo inteiro, fazendo essa ação e questionando o consumismo e tudo mais. Só que, para além do questionamento que a princípio eles faziam, era muito interessante de se ver o quanto que eles conseguiam unir de pessoas ali para aquela causa, né, para aquele momento, e como essas pessoas, cada um era multiplicadora daquela obra, né, e muitas vezes não precisavam necessariamente ser artistas, atores, a maioria que estava ali no começo era ator e tudo mais, mas não precisavam necessariamente ser, mas pessoas que quisessem colaborar com sua presença na obra, né? E essa questão do consumismo, ela foi também se modificando dentro da própria performance, da própria intervenção, porque tiveram outros eventos que eles fizeram que a pauta era outra. Eles começaram, de fato, a levantar algumas bandeiras fazendo aquela ação. E ela conseguia também representar, né, as bandeiras que eles levantavam. Teve um exemplo lá em Uberlândia, que eu pude participar, que estavam se questionando várias relações de poder, relacionadas inclusive com respeito à Constituição. Então foi pensado em um roteiro, em um trajeto que ia passando entre secretarias de educação, porque tinha um movimento da educação forte lá, fazendo várias reivindicações, que ia para a Assembleia. Então, assim, a própria performance, a questão técnica dela não foi modificada, mas o sentido ia se modificando de acordo com a necessidade, né? de acordo com a vontade, a intenção. Então, é bem legal para a gente ver essa questão do sentido aberto mesmo. E até a gente ir também para outros lugares mais filosóficos. Tem um diretor, ele também é artista visual, o nome dele, ele é argentino, o nome dele é Emílio Webb. Esse cara, ele faz muita coisa ao mesmo tempo e ele faz algumas performances. Uma delas o nome dela se chama 58 Indícios sobre o Corpo, e ela pensa a questão da nudez e do corpo dentro da sociedade de acordo com o texto de Jean-Luc Nancy. Então vai para um sentido muito mais filosófico, que talvez tenha mais sentido para os performers que estão ali presentes, e quem vai assistir vai mais por uma fruição estética e talvez depois tenha uma elucidação maior sobre a obra ou não. Então também pode ir para esse lugar, né, da reflexão filosófica, que talvez não seja tão prática, mas a performance está aí para isso, para questionar inclusive a nossa maneira de pensar, né, de receber tudo na mão. A gente tem essa mania de receber tudo na mão. Às vezes, quando a gente termina um espetáculo, chega alguém e fala, eu não entendi tal coisa, ou pergunta, né, mas o porquê disso? Eu sempre respondo com outra pergunta, ou falo, procuro o seu sentido, porque ela traz essa questão para a arte, de você procurar, de você como ser pensante, ter o seu próprio sentido sobre a obra. Sim, muito interessante. Pensando nessa questão da performance também, eu vou sempre trazer para as artes visuais, que é o que eu entendo, eu acho interessante também essa valorização dessa questão histórica, né, que permeia toda a nossa construção, né, dos nossos antepassados, e sempre e tem alguns artistas que eles conseguem trazer com muita clareza isso para a contemporaneidade, né. Por exemplo, eu tenho um artista que ele chama Thiago Araújo, que eu conheci, e ele fez uma performance que ele questiona a questão da escravidão no país, desse abuso, e de alguns lugares lá em Pelotas, onde a gente estudou no Rio Grande do Sul, que ainda mantinham
esse tipo de relação com as pessoas, esse tipo de exploração. Então ele pega e se suja todo de barro, se coloca assim um barro, se amarra com umas cordas e faz uma performance que ele sai do centro de artes e vai até a lagoa da cidade, que é assim, uns 15 quilômetros andando, segurando um remo, e aí ele vai atravessando toda a cidade, vai até esse ponto, e ele faz uma referência forte ao Debré, que é um pintor que pintava os negros e que mostrava bastante esse abuso de poder, essas relações de poderes bem fortes e marcantes no período colonial aqui no início, quando eles trouxeram os negros, exploraram bastante eles aqui. Então eu acho muito interessante quando também tem esses desdobramentos históricos, né? Que você traz à tona essas vivências, essas coisas, essas reflexões, essas fricções que nos causam sensações e nos faz pensar a arte, pensar o nosso contexto, pensar o que a gente está vivendo, o que a gente está propondo, o que a gente está se sujeitando, o que a gente está aceitando, o que a gente está questionando nesse mundo, né, atualmente, assim. Não só o desdobramento histórico, mas o que é o seu corpo no mundo, né? Sim. Nada faria sentido se não fosse aquela pessoa negra, artista, naquela cidade que tem um histórico, né, de muito colonialismo e tudo mais, fazendo aquela performance. Então, é o tempo, o espaço, o artista, performer, tudo colaborando e contribuindo para a criação da obra, né? Eles próprios ali são a obra, todos aqueles elementos, né? E é interessante que aí tem o Cildo Meirelles, que ele não é um performer, mas ele cria instalações, assim, é um artista brasileiro também. Que aí o Thiago ele também se referenciou no Debré, que é esse pintor, e o Cildo Meirelles, numa obra do Cildo Meirelles, que é muito interessante, que foi numa das bienais que teve, que é uma projeção de um mar e de um navio. E essa projeção ela só acontece se você girar um negócio super pesado, assim, que parece um remo também, bem pesado, é muito pesado. E a obra só acontece se as pessoas se juntarem ali e girar. E é muito interessante, porque aí ele traz essa referência também dessa questão negreira, dessa questão desse abuso, e o seu corpo, da força bruta, né? Dessa exploração do corpo. E aí ele propõe essa instalação para as pessoas irem ali e participar dessa instalação dele, também referenciando, né? Então, é muito interessante quando existem essas conexões assim, na arte. Tem também os performers, uma galera latino-americana que mora nos Estados Unidos e que também tem muito clara essa questão do imigrante estando lá nos Estados Unidos, né? Tem uma performance que eles fizeram de duas pessoas que se enjaulam e se vestem de índios, de indígenas, só que eles colocam uma vestimenta que é bem estereotipada mesmo, né? E eles começam a fazer ações como se fossem pessoas selvagens no sentido pejorativo da palavra. E aí o interessante nesse no vídeo que relata esse acontecimento é que a maioria das pessoas que está de fora da jaula é composta por americanos e eles não conseguem entender a ironia daquilo tudo. Eles realmente acham que são índios. Eles realmente acham que estão lidando com selvagens, né? Então, a questão da nacionalidade também, de onde você está, né? O que você representa. Tá tudo relacionado também, né? Pro artista performer, o que ele vai propor. E aí a gente falou aqui. Muito. E tem uma galera, tem o Wilker aí que tá desde o começo, tá ainda tá há um tempo, Matheus. Se vocês quiserem falar alguma coisa, comentar alguma coisa, por favor, falem aí. Escrever aí pra gente. Escrevam aí, porque a gente já tá inclusive finalizando aqui. Mas se quiser escrever, quiser depois trocar alguma ideia, mandar mensagem, a gente está aí também aberto para conversar. Com certeza. Sobre todo esse processo. Então, a questão da performance é exatamente tudo isso que a gente trouxe, um monte de coisa ainda que está sendo em construção, essa em constante movimento, e é por isso que ela é tão interessante, porque ela está no tempo, né, espaço, no aqui e agora. E no não lugar. E no não lugar, é um lugar completamente abstrato, subjetivo, né?
que nos proporciona muita liberdade poética, né? Que nos proporciona muita expressividade, né? Então, acho que é isso que a gente tinha para falar sobre performance, sobre todo esse hibridismo que, graças a esses movimentos todos, essas pessoas todas, trouxeram essa liberdade que a gente tem hoje de viver o teatro de forma diferente, né? O teatro contemporâneo. Nas artes visuais também, várias formas de se expressar maravilhosas e possíveis de trazer muitas reflexões e muitas construções, né? Que a arte tem essa função de trazer o pensamento, de trazer o sentido, de fazer se sentir, de fazer se perceber, de se identificar, de trocar, e é muito legal. Não só o que esses movimentos nos proporcionaram, mas também estar atento ao momento, né? Sim. Porque é tudo fruto do momento, é tudo fruto das mudanças que a gente vive constantemente, né? Rotineiramente, né? Então, e também a gente focou aqui mais em performances político-sociais, né? Os exemplos que a gente deu, mas a gente pode levar isso para vários outros âmbitos, né? Da fruição estética e artística, mas para nós, pelo menos, é muito importante essa questão, né, de como a gente tem que estar conectada com o nosso momento político, econômico, social, para a gente pensar arte, né, e para a gente pensar de maneira livre e pensar junto, sermos co-criadores das nossas próprias obras. Willzinho, obrigado, Will. Muito obrigado por assistir, por estar com a gente. Vocês conseguem, Matheus aqui, Wilker, muito obrigada, a gente pode trocar depois. Matheus está falando que chegou aqui no meio do caminho e depois quer ver tudo. E aí ele está perguntando se a gente consegue definir a performance em uma palavra. Eu não entraria nessa fria, jamais. Né? Não dá. Um movimento, uma linguagem artística que gera discussões homéricas, porque ela é indefinível. Para alguns ela não pode ser conceitualizada, porque senão ela vai ser delimitada. E ela perde o caráter de performance quando você delimita, né? Quando você fecha ela no lugar. Eu poderia falar não significado de performance, mas um sinônimo, presença. Pra mim é transmutação. Eu acho que é uma coisa bem assim. Você transmuta, transforma e ressignifica e aglutina e borra e transforma. Ou seja, nunca consegue ser uma palavra. Não tem, Matão. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo por ter nos assistido. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma para vocês aí. É isso, Bey? E é isso. Estamos finalizando então. Obrigada pela participação. Até mais. Beijo.